Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JP Conecta, o podcast do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Eu sou Caio Pink. E eu sou a Carolina Ligiero. Junto com o Caio e a Eduarda Moreira, integro a equipe de boletins e podcasts do comitê. Esse é o nosso último episódio de 2025 e eu quero começar agradecendo, em nome de toda a equipe de boletins e podcasts da JP, a cada pessoa que deu play nos episódios, que se interessou pelos temas propostos, que refletiu junto com a gente sobre cada novo assunto, que comentou ou compartilhou com os colegas. Sem vocês, a gente não teria razão para continuar produzindo e publicando esse podcast. Então, mas muito obrigado mesmo. Mas agora, bora pro episódio. A extensão universitária está prevista na Constituição Federal de 88 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. Essas duas legislações reafirmam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Além disso, o Plano Nacional da Educação de 2014 tem, na Estratégia 7 da Meta 12, a seguinte redação: assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando a sua ação prioritariamente para grandes áreas de pertinência social. Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a extensão é o processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Essa troca entre saberes acadêmicos e populares teria como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Agora, para além de todas essas definições formais, fica uma dúvida. Na prática mesmo, no dia a dia da universidade, o que é a extensão? Como idealizar e desenvolver um bom projeto que realmente crie um canal de diálogo e troca com a sociedade, não sendo apenas uma comunicação unilateral ou uma ação de mão única? Então, hoje a gente vai tentar entender melhor essas definições e trazer a experiência de duas convidadas muito especiais que se dedicam à extensão universitária, sem deixar de lado o ensino e a pesquisa. Na primeira parte do episódio, a gente vai conversar com a professora Maria Santana, doutora em Educação pela Universidade de Brasília e docente do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Tocantins. Ela foi pró-reitora de extensão da UFT em 2016 a 2025 e coordenou o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Norte entre 2019 e 2021. Por último, mas não menos importante, a professora Maria Santana tomou posse como reitora no início desse mês de novembro e ainda conseguiu um tempinho para compartilhar toda a sua experiência com a gente aqui do JP Conecta. Professora, parabéns pela posse e muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Olá, Caio, Carolina, Eduarda. Que bom estar aqui com vocês, falando aí para todas as pessoas do nosso país, né, sobre a extensão universitária e como é importante, né, esse trabalho. O que vocês estão falando hoje no podcast já é uma extensão, né? Nós utilizamos também os meios de comunicação para trabalhar os projetos, as ações de extensão. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Para começar, queria que você explicasse para a gente o que é extensão, de fato. Qual a importância e os principais objetivos desse pilar essencial na universidade? O tripé da universidade, né, o ensino, pesquisa e extensão, ou pesquisa, extensão e ensino, a ordem não importa, o que importa é como a gente trabalha, né? A extensão universitária ela começa a ter objetividade, digamos assim, importância, né, a partir da lei nossa federal de 88, a Constituição de 88, né? Porque até então a extensão universitária ela era muito ligada à parte de assistencialismo, né? Então, aquelas ações que eram assistenciais para as pessoas em situação de vulnerabilidade, um dia disso, um dia daquilo, um dia para os dentistas trabalharem com as crianças, então sempre fazia nesse sentido. A partir do momento que ela entra, de fato, né, de uma discussão, tanto nos fóruns, né, que começamos aí os fóruns, como também os estudantes da USP, né, foi a partir dos estudantes da USP que começa a dizer que dentro da universidade nós precisaríamos trabalhar de fato na prática, né, com o ensino, a pesquisa, atuando na prática através da extensão e, claro, comunicando externamente com a sociedade externa.
E aí começa o debate, né, dessa importância da universidade, da instituição de ensino superior, não só a universidade, mas as instituições de ensino superior, trabalhar nessa visão de que a universidade só tem sentido quando as pessoas, dos outros segmentos da sociedade, que a universidade é um segmento, mas nós temos outros segmentos, a igreja, movimentos sociais, as empresas. Então, esses outros segmentos, eles também podem beber na fonte do conhecimento que é a instituição universitária. Então, quando começa a pensar nessa ideia de que a universidade só tem sentido quando as pessoas, né, externamente dizem que a universidade é boa, que ele quer realmente a participação, é onde a gente começa a perceber que é a partir da extensão. Então, é quando os professores, as professoras, quando os técnicos, e também no nosso caso aqui eles fazem extensão, eles entendem que só é possível dialogar na universidade se nós conseguimos trabalhar com a comunidade externa. Então, a universidade ela começou a ter sentido no viés do tripé, ou seja, aquilo que nós produzimos aqui dentro, conhecimento, saberes, também tem que fazer sentido lá fora com as pessoas dos outros segmentos. Então, extensão é esse elo onde a universidade ela tem a sua dinâmica, mas ela precisa participar da dinâmica externa também. E essas pessoas que estão fora da universidade, que não são os alunos, né? E nem os técnicos, e nem os professores, eles também podem e devem participar como atores dentro da instituição universitária. Então, é por isso que a extensão ela veio, para dar sentido para as instituições de ensino superior. Então, esse é o principal ponto, né? Esse elo entre a instituição e os outros segmentos da sociedade externa. E tudo isso é a partir, realmente, de uma demanda. Nós não fazemos extensão se não tiver uma demanda. O que seria a demanda? Problemas. Nós estamos, enquanto instituição, para lançar luz, resolver, minimizar e intervir nos problemas da sociedade externa. Esse é o papel da universidade, principalmente, pública, né? Ela precisa intervir. Tem um problema na sociedade, quem tem que intervir? Somos nós, enquanto universidade, que aqui nós temos o conhecimento, aqui nós temos a testagem, né? Tem professores que atuam nos laboratórios. Então, para isso, nós estamos aqui, para, de fato, atender e tentar resolver esses problemas externos. Nossa, professora, perfeito, perfeito. Além disso, durante a abertura do episódio, a Carol comentou sobre o Plano Nacional de Educação de 2014, que prevê a curricularização da extensão. Na prática, como isso pode ser interpretado sem reduzir a carga horária das disciplinas, né, do conhecimento formal produzido na universidade, mas ainda assim abrir espaço para consolidar a extensão universitária? Super importante, né, o que você traz, porque um dos grandes desafios que nós temos enfrentado nas universidades é essa compreensão dos PPCs de curso, que são, né, os planos de curso, eles entenderem que nós precisamos ter a extensão universitária dentro do currículo, né, ou seja, curricularizada, com a carga horária de 10%, do curso, ou seja, se o curso tem 3.200 horas, 320 horas tem que ser destinada à extensão curricularizada. Não deixa de fazer a outra extensão, mas a curricularizada é obrigatória. Então, o que nós temos discutido aqui com os professores é justamente isso. Ela está na meta 12.7. Nessa meta, o que traz é para que nós tenhamos mais estudantes nas universidades, ou seja, que os estudantes saiam do ensino médio e venham para a universidade. Por que isso? Porque a extensão, ela dá esse novo sentido para os alunos, para a comunidade externa, quando esse estudante prova na prática o que realmente é a profissão dele. Então, eu estou fazendo direito e tem uma ação de extensão com mulheres em situação de violência, né? Então, eu vou assessorar, eu vou capacitar, eu vou orientar essas mulheres a partir das resoluções do direito, enquanto estudante. Então, esse trabalho que eu vou fazer, ele é um trabalho qualificador. Então, o que a gente tem discutido com os professores? Se a gente aumentar a carga horária dos cursos, colocando a extensão como um apêndice, nós vamos perder estudantes, porque os estudantes não aguentam ficar na universidade por 5, 6 anos, a não ser curso de medicina. Os outros cursos é inviável para os alunos trabalhadores, eles ficarem aqui com a carga horária, né, a mais de 3.200 horas. Então, a grande maioria dos professores, no início, não queriam entender que o sentido da extensão era para ter mais estudantes na universidade e não aumentar a carga horária de curso ou colocar a extensão como um apêndice. Não, é dentro do quantitativo de carga horária, você vai reduzir componentes curriculares,
ou você vai reduzir, suprimir, ou você vai reorganizar o currículo do curso pensando nessa prática, porque a extensão é um trabalho prático com a comunidade externa, né? Não pode deixar de ter a comunidade externa. Então, é um outro pensar o PPC do curso. É o que muitos, infelizmente, cursos não conseguiram fazer. Reduzir a carga horária, mas não pensou o currículo do curso. Porque tinha que pensar o currículo do curso. Deixar o curso mais palatável para que os estudantes tenham vontade de estudar a graduação. Então, a extensão ela vem para desacomodar os acomodados, fazer com que os professores, as professoras, repensem a forma de ensinar, porque existe uma universidade para além da sala de aula. Esse é um pensamento chave. Existe uma universidade para além dessas 4 paredes. Então, quando você está no trabalho de extensão curricularizado lá na comunidade, você está fazendo extensão universitária. Então, tem uma universidade para além só dessas 4 paredes, né? Então, é preciso, sim, em alguns casos, nós já tivemos aí muito embates com os cursos por conta dessa visão de que, eu vou aumentar 320. Então, você fica um curso que tem aula de segunda a sábado, de forma integral. Como é que você pode, por exemplo, um curso de licenciatura de forma integral? Todas as pessoas são trabalhadoras. Você vai trabalhar manhã, tarde e noite? E quando que esses alunos podem trabalhar? Você vai estudar manhã, tarde e noite? Nós não temos condições realmente de ter a classe trabalhadora dentro da universidade. Então, muda o sentido do PNE, porque o PNE, ele coloca muito bem isso, na meta 12.7, que é o quê? Curricularizar para termos mais matrículas no ensino superior. Então, esse é o sentido, né, da extensão curricularizada. A partir da sua experiência, e eu imagino que você já tenha tido experiência com diferentes áreas do conhecimento, né? Quais vocês diriam que são as características de projetos de extensão que foram bem-sucedidos e de outros que não deram muito certo? Nós temos várias experiências, né? Assim, uma das questões que é chave para eu colocar aqui é justamente o olhar para as diretrizes da extensão universitária. Nós temos 5 diretrizes na extensão. Para dizer que um projeto é de extensão, ele tem que ter pelo menos umas 3 ou 4 diretrizes daquela, que é a indissociabilidade com ensino, pesquisa e extensão, né? No projeto tem que apresentar isso. Em que momento você vai ver dentro do projeto a pesquisa acontecendo? O que seria isso? Eu não vou para um trabalho de extensão, um projeto, sem antes investigar o porquê daquele problema, sem uma hipótese, né? Então, não existe extensão universitária sem pesquisa. E também não existe extensão universitária sem o ensino. O ensino também está ali junto, porque as metodologias de trabalho são metodologias do ensino. Então, a primeira é indissociabilidade. A segunda, nós temos interprofissionalidade, que é o quê? A interprofissionalidade é quando, de fato, no projeto de extensão, você vê que o estudante é o protagonista daquela ação. Ou seja, ele vai participar, mas ele que é o autor, digamos assim, daquele projeto, daquele trabalho. Então, ele vai estar à frente do trabalho. Ele vai fazer acontecer, guiado, é claro, orientado pelo professor, né? Orientado pelo docente. Mas o docente só é orientador. Nós temos, além da interprofissionalidade, nós temos a interdisciplinaridade, né? Então, o projeto de extensão tem que ter interdisciplinaridade. O que seria isso? As áreas precisam dialogar. Eu não posso fazer um projeto de extensão pensando só na minha área, por exemplo, do direito, um exemplo. Eu tenho que pensar em outras áreas. Por quê? Quando você vai dialogar com a comunidade, são várias questões que são discutidas naquele momento, que são trabalhadas. Você não está dialogando só com seus estudantes, você está dialogando com a comunidade externa, que tem N questões que eles podem suscitar naquele trabalho. Então, por isso é importante as áreas se comunicarem, né? Você ter mais de um professor atuando juntamente, né, na comunidade. E a outra é o impacto na formação do estudante. Então, principalmente, projetos de extensão, tem que os estudantes participarem. Você não faz um projeto de extensão apenas com os docentes atuando. O aluno atua, né? O aluno atua nessa área, né? Então, esse é o principal ponto. Então, os projetos de extensão que não dão certo são os projetos que são ações fortuitas, são ações da cabeça só dos professores e das professoras. Ou seja, levanta de manhã, eu agora vou fazer extensão. Não é assim. Extensão universitária, você precisa fazer levantamento de dados, você precisa fazer levantamento da parte qualitativa, tem que ter uma pesquisa, você precisa escutar a comunidade, você precisa ter dados quantitativos nas mãos.
Ah, eu quero trabalhar com violência com as mulheres lá do bairro X. Sim, mas as mulheres que precisam desse trabalho, é um problema lá, a questão da violência? Ou é só porque está na sua cabeça que você vai lá trabalhar? Você conhece já a comunidade? Não conheço, não sei se elas precisam, mas eu quero ir lá. Isso aí não é projeto de extensão. Vai ser frustrante, porque você vai trabalhar com aquela comunidade e para ela não vai ter sentido. Por quê? Porque ela não participou do diálogo com você da pesquisa. Então, você precisa participar com ela através de uma pesquisa. Ah, eu vi aqui no IBGE, nos dados, que a violência aqui na cidade de Palmas está mais concentrada nessa região. Então, eu vou primeiro fazer um projeto para investigar isso. Eu vou primeiro dialogar com pessoas. Então, os projetos de extensão que não dão certo são esses que não atuam com as diretrizes da extensão. Não atuam. Então, a gente tem muitos projetos aí, que às vezes são ações de palestras, ações que a comunidade sequer escuta. Então, eu quero fazer uma palestra sobre X questão e vou fazer tudo online para as pessoas participarem. Você vai ver, vai ser frustrante, ninguém vai participar. E quem participar, nem pergunta vai fazer. Então, esses projetos não têm sentido, é fracasso total. Né? Então, o trabalho nosso na universidade é justamente esse, para que os colegas professores atuem com impacto social. Tem que ter impacto social. Você tem que realmente mudar a realidade. A resolução da curricularização fala bem sobre isso. A curricularização da extensão é para a universidade intervir nos problemas sociais. A universidade precisa intervir. Ela não pode ficar parada aqui achando que está formando estudante apenas. Tem um papel realmente maior, que é da capacitação das pessoas para elas saírem da extrema pobreza mental, intelectual, financeira. A universidade está aqui para isso, lançar luz sobre esses problemas, né? E alguns resolver o problema. Aí é onde vem os parceiros, que é o município, o estado, as organizações não sociais, a questão dos movimentos sociais. Então, assim, você precisa ter esses parceiros junto com você, enquanto universidade. Não faz extensão sozinho. Não faz extensão sozinha. Não existe isso. Quem faz, fracassa, frustra, não quer mais fazer. Não quero porque não deu certo, eu tive que comprar tudo do meu bolso, é muito difícil. E aí é isso. Né? Aí é besteira. Professora, pontos incríveis em todo o seu discurso. E agora, trazendo tudo isso, que é uma dúvida muito comum de jovens pesquisadores, agora nessa fase de concursos, então trazer essa etapa da atividade mesmo, eu trabalhei no projetos de extensão, agora eu estou prestando concurso para ocupar essas vagas de docentes e técnicos. O que costuma chamar a atenção das bancas avaliadoras nos projetos de extensão apresentados? É interessante que, assim, tu acreditas que nos concursos ainda não colocaram a questão da extensão? As pessoas ainda apresentam, e eu tenho cobrado muito isso aqui da universidade, inclusive agora, foi até bom vocês me falarem isso, que eu vou mandar um documento para a Copese falando sobre isso, porque a gente sempre fala nas reuniões, solicita nas reuniões que tem que ter o projeto de extensão para a pessoa apresentar. Porque hoje o professor faz uma prova, a professora uma prova, depois ele apresenta um projeto, né, dá uma aula e apresenta um projeto de pesquisa. Então, o correto é também apresentar um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão. Eu sempre uso a palavra integração e não indissociabilidade. Por quê? Você trabalhar dentro de uma instituição que é cartesiana, que não é decolonial, porque nós não temos universidade decolonial. Isso é besteira a gente dizer que tem. Vontade nós temos de ter uma universidade mais decolonial, onde os conhecimentos dialogam com os saberes, as áreas, né? Não tem aquela coisa, a minha área é mais importante que a sua. Então, qual é a questão? Nós precisamos ter projetos integrados, onde o professor, a professora, apresente para a banca o que ele faria chegando aqui na UFT em relação à extensão. Qual é a área que ele vai atuar? Aí, claro, ele tem que atuar na área onde o PDI da universidade canaliza como objetivo estratégico, problemas, dificuldades que nós enfrentamos enquanto Tocantins. Então, ele precisa saber de tudo isso, conhecer o PDI da universidade, para depois criar um projeto de pesquisa e de extensão e uma aula bem dada. Porque aqui nós temos comunidades tradicionais, né, indígenas, quilombolas, temos cotas, 60% da UFT são cotas. Então, tudo isso, quem vai fazer um concurso para a instituição tem que conhecer a realidade.
e atuar frente a essa realidade. Então, infelizmente, eu não posso dizer para você, né, sobre a apresentação desses projetos e como eles são, porque ainda não existe nas universidades essa questão. Nós colocamos, inclusive, né, no documento da curricularização, que um dos pontos centrais é a progressão, né, docente, ter a extensão curricularizada com a pontuação boa, igual a da pesquisa, porque sempre ficava assim, a pesquisa aqui em cima e a extensão aqui embaixo. Então, nós colocamos tudo isso, né, para que seja igual. Então, aqui no nosso caso, nós temos a pontuação é a mesminha. Aqui nós colocamos para que técnicos possam fazer também extensão, então eles fazem extensão, os técnicos administrativos. Então, o que falta é só isso aí, é colocar essa questão, inclusive também da carga horária docente, né? Os professores precisam ter na carga horária espaços para extensão. Você já falou um pouco sobre isso, mas qual a melhor forma de conciliar extensão com ensino e pesquisa, mantendo uma boa qualidade de atuação nessas três frentes? Se puder, deixe umas dicas nesse sentido, principalmente para os pós-graduandos e docentes no início de carreira. Bom, primeiro que assim, quando a gente faz um planejamento de aula, né, de ensino, que a gente pensa só nas aulas, né? Quando a gente começa a fazer um planejamento, a primeira questão que a gente precisa saber é: eu vou dialogar com o meu colegiado, de curso ou departamento. Eu tenho que lembrar que eu estou num colegiado, então eu não posso pensar em fazer um planejamento sem pensar que ali tem as áreas. Uma das coisas que a gente orienta muito aqui, fazer reunião de planejamento, tem que ter reunião de planejamento. Para quê? Para que a gente possa dialogar com os docentes, as docentes daquele curso, daquele colegiado, daquele departamento. Então, eu preciso dialogar com as pessoas, porque muitas vezes o que eu quero fazer, outro colega já está fazendo. Então, é você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, o legal é conhecer o PDI da instituição, conhecer o PPC do curso e, em seguida, dialogar com os colegas, para você, de fato, extrair desse teu conteúdo todo que você vai ministrar, nesse componente curricular, espaços onde eu posso dialogar não só com a questão do ensino, mas com a carga horária prática, que tem carga horária prática também, que é diferente da extensão. Carga horária prática, você discute com o aluno apenas a praticidade do conteúdo, ou seja, como aplicar na prática. Então, não precisa da comunidade externa, como ponto realmente do segmento. Na extensão é diferente, você precisa trabalhar com a comunidade externa. Você tem um conteúdo que, de fato... Então, como é que eu posso associar? Vamos supor, meu caso, eu trabalho com diversidade cultural, né, e gênero e tal. Então, a minha disciplina seria uma disciplina ligada a direitos humanos. Então, se eu trabalho com uma disciplina ligada a direitos humanos e vou discutir dentro da disciplina a questão de gênero e raça, é óbvio que eu não posso estar sozinha. Eu preciso de ter professores, e aí, claro, professor de sociologia comigo, que também dialoga essa questão. Ligado não só à questão da violência, mas a mulheres, né? Então, eu preciso canalizar isso. Como integrar? Eu pego o meu conteúdo, eu estou lá discutindo isso no meu conteúdo de ensino. Ah, gente, mas eu lembrei que nesse conteúdo é possível trabalhar com a comunidade externa. Não só aqui dentro do laboratório, né? Não só dentro da universidade fazendo palestra, eu quero alargar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um projeto de extensão ligado a isso. Eu investigo através da pesquisa, eu ministro o conteúdo para os estudantes e falo com eles, agora nós vamos trabalhar um projeto de extensão com a comunidade do bairro tal. E aí os alunos vão fazer isso. Então, tem a integração dos três, que é diferente. É diferente o estágio, porque o estágio é para o aluno se capacitar. Ele sair com a formação boa. A carga horária prática é para ele sentir o conteúdo que ele está aprendendo naquela disciplina na prática. Ou seja, ao invés de eu ficar aqui pensando o que seria a discussão da violência, eu vou dialogar com mulheres para escutá-las. Então, essa que é a diferença, sabe? E a extensão é tudo isso junto, mais a comunidade externa. Eu investigo, eu ministro as aulas, mas eu também tenho a comunidade participando comigo com uma via de mão dupla. Não é só eu que falo, só eu que faço. A comunidade também me diz o que ela deseja, como é que ela quer, de que maneira isso vai caminhar. Então, por isso não pode ser uma ação de uma palestra, de um dia, sabe? Isso é um trabalho de 6 meses, de 1 ano, que você precisa estar naquele trabalho da comunidade. Professora, foi, assim, uma gota para começar a preencher o oceano de informação num ambiente que tem uma oportunidade, ainda tem muito a crescer, a gente tem muito a discutir sobre extensão universitária,
e extensão universitária na prática mesmo, não só no mundo das ideias. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo em participar aqui conosco e contribuir tanto para a nossa formação profissional, para a nossa formação como indivíduo, porque a senhora conseguiu ultrapassar a fronteira da universidade no seu discurso. Então, muitíssimo obrigado. E foi uma honra receber a senhora aqui. Eu que agradeço, Caio. E, assim, essa vivência, né? Eu fiquei 8 anos como pró-reitora de extensão e eu já era extensionista, né? Então, como extensionista, você tem uma visão diferente da universidade. Você precisa compreender que aquilo que eu estou falando lá na comunidade tem que ser a partir do diálogo aqui com os estudantes, porque senão depois eles saem, vão para o mercado, vão para o mundo do trabalho, vão para essa vida, né, que nós temos depois da instituição, e eles não conseguem caminhar, eles não conseguem avançar, são pessoas imaturas. Então, a gente precisa trabalhar com a universidade com esse olhar, né, de que quem está aqui estudando, ele vai enfrentar um mundo que não é aquele que a escola, que a universidade te mostrou muitas vezes. É um mundo duro. Então, por isso que através da extensão, você mostra de fato as realidades que aquela pessoa vai enfrentar. Eu falo com os alunos da medicina aqui. Eu falo para eles, vocês acham que vocês vão ser doutores, que eles se acham doutores, né? Doutores só da clínica? Só da clínica de vocês? Não. Muitos de vocês sairão do curso e não conseguirão montar uma clínica, porque vocês não vão ter cliente. Nós já temos muitos médicos bons. Então, você precisa conhecer o que é um sistema público, SUS. O que é o SUS? Começa a fazer um trabalho de extensão lá nas comunidades, que vocês vão saber quais são os principais problemas que aquela comunidade tem. E você vai lá para o postinho de saúde atender, porque é lá que você vai ganhar seu dinheiro. Eu tenho certeza disso, eu falo para eles. Tenho certeza que antes de você montar a sua clínica, você vai atender no postinho de saúde. Então, você precisa entender que comunidade é essa. Por que adianta você estar lá atendendo e você não sabe a realidade daquela comunidade? Você vai achar que é um problema, mas não é uma causa. E aí você começa a receitar, e não vai mudar nada a realidade daquela pessoa. E ela desiste de ir no postinho, porque sabe que ir para lá é só para tomar dipirona, né? Só para isso. Ele tem que saber a realidade, tem que conhecer a realidade. E na extensão, mostra isso. A realidade. Se for para uma empresa, a realidade da empresa. Se for o sistema que a gente trabalha também, com essa conexão com as empresas, né? Se for para atuar nos movimentos sociais, você já conhece. Se for para atuar na escola, se for para atuar em qualquer espaço da sua vida, você precisa conhecer aquela realidade. Que ela é diferente, às vezes, do que a gente fala. Precisa senti-la. Pessoal, espera mais um pouquinho que a gente já volta para continuar essa conversa, agora com a Zilda. Voltamos para continuar nossa conversa sobre extensão universitária. Dessa vez é com a Maria Zilda Oliveira. Ela é engenheira química pelo Centro Universitário Maurício Nassau, mestra em engenharia aeroespacial pela Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda em ciência de materiais também pelo UFPE. Zilda desenvolve pesquisa na área de nanomateriais no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE, onde também atua no programa Futuras Cientistas, uma iniciativa nacional que estimula o contato de alunas e professoras da rede pública de ensino com as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a fim de contribuir com a equidade de gênero na ciência e no mercado profissional. Zilda, obrigado pela sua participação e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Caio. Olá, pessoal. Conta um pouco para os nossos ouvintes como e quando você teve seus primeiros contatos com a extensão. Você participou de projetos durante a sua graduação e pós? Meu primeiro contato não foi tão cedo durante a graduação, começou mais a partir do 8º semestre. O meu primeiro contato foi com o próprio programa Futuras Cientistas, onde eu atuo atualmente há mais de 8 anos, né, como voluntária do programa, que tem como objetivo aumentar o interesse e a participação das mulheres, das meninas, em diversas áreas, como você mesmo falou. Ele é destinado a professores e estudantes do 2º ano de escolas públicas estaduais. Então, a minha atuação foi bem forte no empoderamento feminino na ciência. E, ao mesmo tempo que eu participava do programa Futuras Cientistas,
Eu também fui consultora da primeira Liga Acadêmica de Engenharia na Uninassal em 2019, enquanto estava ainda atuando, né, no Futuro Cientista. Assim que eu entrei no mestrado, eu percebi que eu poderia contribuir também com minha experiência para os acadêmicos na instituição Uninassal, enquanto ex-aluna. Era lá em GEMAT, né? Era formada por acadêmicos do curso de engenharia e de outras áreas das exatas, que era vinculada à disciplina de ciência dos materiais da faculdade, que tinha o objetivo de proporcionar, né, conhecimentos científicos relacionados à ciência de engenharia de materiais e a promover a participação de cursos, simpósios, congressos na área. Então, lá em GEMAT, eu era responsável em assessorar a Liga, né, realizar palestras, atividades de extensão, produção científica, estudo dirigido, foi na época da pandemia, né, da Covid-19 na época, então era realizado online estudos sobre os temas nas áreas de ciência dos materiais. Aproveitando o gancho, você atua no projeto na capital, você vai para o interior do estado também e tem ações lá, como que funciona isso? Atuo na própria capital, né, no caso eu estou alocada em Recife, onde desenvolvo minhas atividades, nesses 2 projetos de extensão. Lá em GEMAT eu não me encontro mais, só atuando no Futuras Cientistas. E no Futuras Cientistas estou também online no Brasil todo, né? Porque o programa agora é a nível nacional e tem diversas atividades. Como você falou, o programa Futuras Cientistas do CTN tem um papel muito importante dentro das ciências exatas e tecnológicas, já que nessas áreas são majoritariamente masculinas. Então, o programa é fundamental para contribuir com a equidade de gênero no universo acadêmico e no mercado profissional. Qual o seu papel dentro do programa hoje? Como é na prática fazer parte desse projeto? Eu comecei a atuar no programa, né, como monitora, né, na equipe de tutoras, onde era submetido o projeto na qual era desenvolvido uma pesquisa e ao ser aprovado esse projeto, eu desenvolvia com as futuras cientistas, junto com a equipe, aqui nos laboratórios do CETEM, né, ministrando aulas práticas e teóricas sobre produção de energia renovável, segurança do laboratório, na qual era a minha área. E divulgava também um programa nas escolas, para fazer a divulgação local. Atualmente, quando o programa alcançou, né, o nível nacional, eu comecei a atuar no programa na coordenação da região sul do Brasil desde 2023. Então, eu sou coordenadora regional sul, e sou responsável, né, em entrar em contato com os possíveis tutores para firmar parcerias com a Secretaria de Educação, atuando na divulgação, processo de inscrição, trabalhando diretamente com o setor de compras do programa, acompanhando as atividades, né, do módulo da imersão científica, criando indicadores de desempenho de cada etapa. Então, é bastante gratificante, né, fazer parte em despertar o interesse, né, das meninas pela ciência, promovendo a equidade de gênero, né, nas áreas STEM e aproximar o público feminino, né, da pesquisa científica, ver os resultados, né, os frutos do programa, né. A maioria das meninas que passam, né, pelo programa Essas Futuras Cientistas, ela tem uma aprovação de mais de 80%, né, na graduação, então é bem gratificante reconhecer os depoimentos dela e saber que eu posso contribuir junto com milhares de voluntários que passam pelo programa. E Zilda, você está realizando o seu doutorado agora também, e como uma jovem pesquisadora, a pesquisa e a extensão são 2 pilares muito presentes na sua formação. A gente queria saber um pouco mais quais são as melhores experiências e os maiores aprendizados que a atuação em extensão te proporcionou. Participar, né, é uma experiência única, transformadora. Só quem é voluntariado que vai realmente saber, né, como é na prática, né? Participar do programa Futuras Cientistas por tanto tempo ampliou minha visão sobre o papel das mulheres na ciência, sobre a importância, né, do incentivo, né, das novas gerações a seguir carreiras científicas. Desenvolvi várias soft skills, trabalho em equipe, né, no cotidiano, a trabalhar de forma colaborativa, adaptar a linguagem acadêmica para um público mais amplo, né? Desenvolvi habilidades de comunicação, com o passar dos anos melhorei bastante, responsabilidade social e principalmente a gestão de tempo.
para poder consolidar, né, tanto a extensão como a pesquisa. E, principalmente, eu adquiri uma maior consciência sobre a necessidade de inclusão e diversidade na ciência. A transformação na sociedade ela é feita com a participação de todos os voluntários. E, como voluntária, eu tenho diversos aprendizados que eu vou levar para a vida toda. Dentro desse tema da gestão do tempo, você que vive essa jornada dupla, né, de extensão e pós-graduação, como que você consegue conciliar a extensão universitária com a pesquisa? Você tem alguma dica nesse sentido para o nosso público? A primeira é muita força de vontade, continuar firme nos objetivos que a gente quer, porque é bem cansativo e bem gratificante. A minha experiência mostra que pesquisa e extensão elas se complementam, né, durante todos esses anos, e para conciliar ambas, é muito importante ter uma rotina organizada, poder registrar, né, as atividades que estão ocorrendo, né, separar entre a pesquisa e a extensão para dividir bem o tempo, distribuir bastante os horários, né, para cada atividade, para poder priorizar as demandas, porque às vezes pode surgir alguns prazos apertados e urgentes, né, na extensão, que é necessário dar aquela balanceada. Eu costumo usar muito a matriz de priorização, na qual ajuda, né, a visualizar o que vai ser feito primeiro, né, para não comprometer nem a pesquisa, que também tem prazos a cumprir, e nem a extensão, que às vezes tem prazos urgentes, que precisa resolver aquela demanda. Então, com a matriz de priorização, eu consigo distribuir bem o meu tempo e o esforço que eu vou dedicar, né, durante esse tempo com maior clareza. Então, minha dica seria ter uma organização durante as atividades, uma forma de organizar que ajuda bastante, não só no lado pessoal, mas de extensão e pesquisa, é usar as ferramentas, como, por exemplo, a 5W2H, para planejar ações, porque a gente vai fazer uma ação mais direcionada sobre o que a gente quer e precisa, e um PDCA também ajuda a acompanhar a execução dos projetos que nós temos a realizar. E o principal é manter uma rotina de exercício físico ativo, porque às vezes a gente está cansada, né? Chega o final do dia, a gente está sem ânimo. Eu não estou sem ânimo para ir para a academia, não vou hoje. Mas a gente tem que ir, mesmo pela força da disciplina, mas tem que ir, porque faz muito bem, não só para o corpo, mas para a mente. A princípio a gente fica fica reforçando não ir, mas ao passo que a gente vai e percebe o quão bem aquilo está nos fazendo, pela disciplina a gente consegue ir ao melhor caminho. Eu acho que a melhor forma de equilibrar, né, o cumprimento das demandas, tanto da pesquisa quanto as ações de extensão, são essas dicas, para garantir o melhor aproveitamento, né, do tempo e na qualidade das entregas e da nossa saúde mental também. Zilda, perfeito. É um tema que a gente discute muito dentro da pós-graduação, saúde mental, a necessidade da atividade física e esse equilíbrio de diversas outras atividades que a gente realiza além da pesquisa, né? Então, você trouxe diversas dicas realmente muito práticas e aplicáveis. Não sei se todos os nossos ouvintes conheciam todas essas ferramentas, mas são dicas, assim, incríveis para todo mundo que estiver ouvindo. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado por trazer uma experiência tão rica de um projeto que já dura tantos anos e agora ganhou uma proporção nacional. Então, isso mostra o quão comprometida vocês foram no começo. Nem que fosse, às vezes, pela disciplina, mas vocês mostraram empenho, dedicação, e o projeto só está crescendo cada vez mais. Então, é realmente uma joia nacional esse projeto. Parabéns. E, de novo, muitíssimo obrigado pela participação e pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Queria também fazer um agradecimento especial a Carla Colares, que é integrante da JP, professora da UFT e fez o meio de campo com a professora Maria Santana, possibilitando a presença dela aqui hoje. E a professora Giovana Machado, do CTM, que indicou a Zilda, aluna dela, para participar desse episódio. Além disso, agradecemos também e sempre aos nossos ouvintes e à SBQ pelo apoio e parceria.
E se você ouviu até aqui e gostou, avalie o episódio com 5 estrelas, isso ajuda muito. Compartilha com seus colegas e deixe um comentário contando o que você achou das entrevistas. A nossa identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design da JC SDQ e a trilha sonora é do Free Music Archive. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Carolina Ligiero. E por mim, Caio Pink. Além disso, foi produzido e editado pela Eduarda Moreira. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no nosso site. No nosso próximo episódio, já em 2026, a gente volta para falar de outros temas de interesse dos jovens pesquisadores com convidados super especiais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!